Bom dia. Como todos sabemos, o agro representa aí uma quarta parte do PIB brasileiro e está assustado pela insegurança quanto ao direito de propriedade. Não apenas com as atuais invasões que recrudesceram depois de 4 anos de governo em que houve um total de 14 invasões. Recrudesceram. E, pelo jeito, o governo vai tratar com leniência, com simpatia os invasores. Isso desestimula um setor que está garantindo segurança alimentar para o país, equilíbrio nas contas externas, exportações, renda. Mas não é só isso. Ontem o senador Isalci Lucas, representante do Distrito Federal, que é presidente da Frente de Apoio ao Investimento Estrangeiro, dizendo que os investimentos estrangeiros recuaram depois de uma decisão do Supremo de que a coisa julgada, ou seja, aquilo que já transitou em julgado, no que diz respeito a imposto, não vale. A decisão diz respeito especificamente à contribuição social sobre o lucro líquido, que havia sido objeto de manifestação no Supremo, e o Supremo decidiu que não precisa pagar, desde 2007, pois agora precisa. O que não precisava, agora precisa. Só que passa por cima de uma cláusula pétrea, que está lá escrito na Constituição. A lei não tratará de coisa julgada. Está dizendo o seguinte: o Poder Legislativo não pode fazer uma lei que contraria algo que já foi julgado. Isso é o máximo, porque quem pode fazer lei é o Legislativo. E o próprio Legislativo se limita. E o próprio Supremo está voltando atrás, desfazendo uma cláusula pétrea. Isso é insegurança jurídica, que atrapalha todo o investimento que dá emprego, o empreendedorismo que faz crescer o país, que vai pagar mais impostos, né? Impostos inclusive para sustentar o poder público. É lamentável que isso esteja acontecendo, né? Uma outra questão, uma decisão do Supremo que vai dar um trabalho enorme para a primeira instância, é o juízo de custódia. O Supremo decidiu que o juiz de custódia não é só para o preso em flagrante, é para todo aquele que for alvo de prisão preventiva, prisão temporária, prisão para cumprimento de pena, prisão pelo não cumprimento de medidas cautelares, é para todo mundo, para saber a condição do preso, se seus direitos não foram violados no momento da prisão. Eu não sei se vai ter juiz suficiente para isso, porque para os presos, aqueles mais de 1.000 presos que estavam no acampamento na frente do QG, demorou dias para serem ouvidos em audiência de custódia, que a lei determina que seja 24 horas, em até 24 horas depois da prisão. E ficaram lá presos. E não houve aquela história que diz a lei, né, que o preso será apresentado ao juiz de custódia. Não, foi à distância, foi pela via digital, o que não deixa o juiz sentir exatamente a situação, né, de pessoas que estavam sentadas no gramado da esplanada dos ministérios e no dia seguinte foram presas, pelo simples fato de estarem no acampamento. Pessoas que não invadiram, aliás, os que quebraram foram os primeiros a entrar e os primeiros a sair, né? E até agora pouca gente que quebrou apareceu. Todo mundo quer saber. Vamos que sejam presos e punidos aqueles que quebraram o patrimônio que é nosso, que é patrimônio do povo brasileiro, né? Mas, enfim, a gente está passando aí um período em que as liberdades de expressão, direito de ir e vir, direito de propriedade, tudo isso está sendo posto à prova, né? Pondo aquilo que a gente chama de regime democrático, do devido processo legal, Estado de Direito à prova. A prova, não é a história que está olhando para a gente. São 215 milhões de brasileiros. De Brasília, Alexandre Garcia.